Aqui com a gente no estúdio, recebemos a professora e psicóloga do Departamento de Ciências da Saúde, Maquele Ferreira. Maquele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre como enfrentar essa situação. Neste momento, Maquele, qual o papel do psicólogo em situações de emergências e desastres? Quero poder reforçar, então, a importância, né, e o cuidado que nós temos que ter neste momento com a saúde mental de todos. E quando eu digo de todos, eu estou falando das pessoas que foram atingidas, das pessoas que foram atingidas diretamente, indiretamente. Todos nós temos, nesse momento, né, alguém tão próximo, seja amigo, familiares ou, né, conhecidos. O papel do psicólogo, neste momento, que atua tão próximo a isso, acaba sendo olhando para as necessidades mais básicas, né? Entendendo se a pessoa está segura, entendendo se está tendo reações emocionais naquele momento que possam estar condizentes com a situação, né? Se não tem nenhuma negação, se naquele momento ela tem conseguido dar conta das suas necessidades básicas, se está todo mundo seguro, se ninguém se machucou, porque a situação é de muitas famílias terem perdido tudo, né, ou ainda terem perdido pessoas. Né? Então, o papel da psicologia ele não vai se restringir àquele setting terapêutico que a gente idealiza, que é na escuta, na psicoterapia. Nesse momento, é numa escuta mais atenta, que a gente chama assim, de uma psicoterapia breve, uma sessão única, né, para os psicólogos, para os demais, que não necessariamente precisam ser psicólogos, né, mas nesse contato mais humano, de tentar identificar no que pode ajudar, de ficar à disposição, de tentar verificar coisas básicas, né, de suprimentos, de roupas, se está tudo adequado. Né? A nossa experiência vem sendo em loco, naqueles locais ou municípios, que a gente precisa, nesse momento, estar sendo voluntários. Então, trazendo um pouquinho para a minha experiência atual, que é dentro do Parque da Oktober. Então, ali a gente tem circulado para conversar com as pessoas que estão alojadas, né, neste momento, e ali tem sido, né, esse voluntário, que é poder escutar, acolher, nem sempre falar sobre o que está acontecendo, não forçar a falar é uma coisa extremamente importante. Então, a gente vai se colocar à disposição para ver no que pode ajudar, mas deixar com que a pessoa se sinta à vontade para isso. Né? Tem muitas pessoas que não querem falar de como estão as suas casas nesse momento, porque acabam revitimizando, acabam vivendo novamente, né? E para este momento pode ser bastante doloroso. Então, danos emocionais, eventos que possam acontecer, a gente vai encontrar a longo prazo. Agora são coisas mais emergenciais que a gente pode estar auxiliando para dar conta. E como é que é esse primeiro contato? As pessoas, a gente sabe que em algumas chegam em estado de choque, outras de negação, enfim, muitas já passaram por isso porque moram em áreas de risco. Como é que é esse primeiro contato até para que consiga essa abertura para que as pessoas realmente se abram, possam falar com vocês? Como é que é? Uhum. Esse primeiro contato ele pode ser por busca ativa, né? Nós chamamos assim, que é de circular nesses locais onde as pessoas estão alojadas, conversar com as famílias. Nem sempre há necessidade de se apresentando enquanto profissional, né? A gente pode se colocar nesse lugar de humano nesse momento, de se apresentar, de conversar enquanto pessoa, né? De perguntar se está tudo bem, e num segundo momento, sim, né? Dizer qual é a nossa função ali, né? Para estar auxiliando. E, em alguns casos, nós temos também o auxílio de outros profissionais e também acadêmicos, estudantes aqui da universidade, né, que estão nos auxiliando nessa verificação de reações emocionais que podem exigir um cuidado maior. Então, essa demanda vem tanto por nós, que vamos circulando, como também por encaminhamentos, né? Então, as pessoas que estão necessitadas nesse momento de um cuidado físico, né? De um cuidado da medicina, da enfermagem, medicações, a partir do momento que vai acontecendo essa escuta, eles vão nos sinalizando, né? Sinalizando os psicólogos, para que possa fazer um acompanhamento específico daquelas famílias, daquelas crianças, né? Não esquecendo que nós temos, né, uma grande parte aí de crianças que estão também sendo alojadas ali junto com as suas famílias e que também precisam de uma atenção para isso. Muito se fala, né? E tem até o ditado: vão os anéis, ficam os dedos. Mas falar das perdas materiais, né?
não dá para dizer que só importa que está todo mundo vivo. Aqueles bens materiais são conquistas de uma vida, né? Contam histórias das pessoas. Como abordar esse assunto? Isso que tu traz é extremamente importante, né? Porque acaba sendo uma fala muito do senso comum. E quando a gente se conecta com uma perda dessas, assim, com famílias que acabaram perdendo tudo, que não tem para onde voltar, né? Só isso, né? Só o estar vivo, na maioria das vezes, não é visto como uma bênção, né? Alguns casos sim, outros não. Então, é extremamente importante que a gente saiba reconhecer nessas falas, né, a reação emocional dessa pessoa. E não julgá-las, porque eu tive casos onde eu conversei com algumas famílias e que vinham com essa fala, né, uma fala muito esperançosa, resiliente, podendo dizer, olha, no sábado eu fui até minha casa, limpei, não sobrou nada, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho saúde, a minha família está toda aqui, estamos tomando um chimarrão, né? E bola para frente, eu vou reconstruir. Então, essa é uma fala esperançosa, provavelmente de alguém que pode já ter passado por uma situação como essa. Assim como a gente encontra, né, com falas de pessoas que nos dizem: eu não volto mais para aquele lugar. Eu não volto mais para aquela casa. Eu não sei para onde eu vou, mas eu não volto mais para lá. Então, existem danos e prejuízos que são completamente diferentes e é muito subjetivo, é muito de cada pessoa e da forma como essa pessoa vai reagir, né? Então, para alguns, sim, né, o fato de estar vivo é extremamente importante, é uma bênção. Para outros, eles vão precisar de um tempo para assimilar, né? E esse é um alerta importante. Existe, sim, um cuidado, até para quem tem pessoas tão próximas que passaram por isso, porque um risco de uma ideação suicida nesse momento, né, pode ser muito alta. Então, comportamentos como esses também são esperados, né, nesse momento. Então, a gente precisa ter um cuidado sobre isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Quais são os sentimentos que são mais vistos neste primeiro momento? E para as pessoas que estão ajudando, que estão lá de voluntários, tem algumas coisas que é preciso ficar atento para perceber nesses momentos em que as pessoas estão mais debilitadas? Como se fosse um sinal de alerta? Exatamente. Como eu falei, né, a gente não consegue prever uma reação específica, mas existem sim algumas reações que são condizentes com a situação, né, que são normativas, né? Uma angústia, um choro, irritabilidade, né? Pessoas que de forma prévia já tinham algum adoecimento emocional, já faziam uso de alguma substância química, né? Neste momento tende a potencializar essas reações, né? Então a gente vai encontrar pessoas fazendo uso de álcool, fazendo uso de drogas, né? E a gente precisa estar mais atento nesse momento. Vamos encontrar pessoas de formas mais chorosas, mais reativas, mais angustiadas, né? Num processo de raiva mesmo, que é um processo muito natural, é o processo de luto, né? Porque elas estão passando por isso. Agora, a gente também vai encontrar pessoas com reações mais resilientes e positivas. Então, todo tipo de reação é uma reação frente ao que está acontecendo. Mas o que dá para a gente observar, por exemplo, são essas reações maiores de isolamento, né? De não querer se alimentar, de não querer se ajudar, de não querer sair, né? Então, essas são as reações que a gente vem pedindo para o pessoal nos sinalizar, né? Pessoas que não querem se alimentar, que ficam dentro das suas casinhas ali, né? Nos espaços que são reservados para elas, sem socializar, né? Ou que, assim, num curto período de tempo, elas somem, elas vão para algum lugar, demoram para voltar. Então, como a gente sabe que a maioria perdeu tudo, a gente precisa estar conectando com essa rede de apoio para tentar verificar de que forma a gente pode auxiliar, né, mais próxima nesse momento. Tu falou que tem muitas crianças. Realmente, a gente foi até o Parque do October, tem muitas crianças. Como é que é também o olhar para as crianças? Porque para algumas, para elas ali, com outras, é brincadeira. Elas não têm noção do que está acontecendo. Algumas, obviamente. Como é que é para lidar com as crianças, para conversar, enfim?
O tratamento com crianças, por si só, ele acaba sendo diferenciado do tratamento para os adultos, né? A gente se utiliza de uma forma mais lúdica, de brincadeiras, de desenhos, né? Numa interação, numa didática completamente diferente do que a gente faz com adultos. E assim tem seguido, né? Eu venho observado ali no poliesportivo, existem muitos voluntários, né? A solidariedade nesse momento é algo, né, extremamente bonita. Existem muitos voluntários e as brincadeiras, né? O faz de conta, o se maquiar, o ir ao cinema. Eu vi que ontem também eles foram numa casa de festa. Isso está sendo muito saudável, né, para esse momento, que é poder dar uma fantasia, né, para as crianças, para que elas possam sair disso tudo que está acontecendo. Não que a gente não vá apresentar esse mundo para elas depois, porque elas vão voltar para esse mundo depois, né? E vão ser preparadas de formas diferentes, mas neste exato momento, né, eu acho que esse mundo de faz de conta e essa forma de tentar apresentar algo mais saudável para elas acaba sendo extremamente importante para que elas consigam preservar a saúde mental. Como proporcionar um apoio? Essa pergunta não é só no trabalho, né, de vocês de psicólogos, mas daqui a pouco até da gente, né, quando vai entrevistar alguém, quando vai conversar com alguém. Como não ser invasivo? Perfeito. Como eu estava comentando antes, né, às vezes o que a gente entende pela atuação da psicologia nesse momento é que proporcione, né, uma melhora dos sintomas, ou até para que a pessoa ou se conecte completamente com o que está acontecendo, né, ou tente esvaziar esses sentimentos que neste momento estão sendo prejudiciais. Mas não serve, essa conduta não serve nem para a psicologia, nem para os demais, né, profissionais ou, enfim, pessoas que estão nesse momento tentando auxiliar, né? Então, dá para oferecer um apoio sendo rede de apoio, ajudando de outras formas. A gente sabe que, nesse momento, a gente precisa passar, né, de uma forma completa tudo o que está acontecendo, mas fazer com que as pessoas falem sobre isso também de certa forma, ter um equilíbrio para ouvi-las, né? E nem sempre a gente consegue ter essa base. A gente precisa sustentar o que elas nos contam, e isso é pesado, né? Então, quando a gente não tem um preparo adequado, e nem sempre, eu também me coloco nesse lugar, né? Eu sou uma psicóloga clínica de consultório, tenho, né, uma passagem por hospital, então isso me dá uma base, né, para trabalhar nesses momentos, mas quando a gente vai a campo, ainda assim bate aquela insegurança de como fazer, né, visto que os desastres, felizmente, não são, né, cotidianos. A gente trabalha de forma muito isolada quando acontece. Então, é um momento onde a gente precisa ter uma especialização adequada, é um momento onde a gente precisa ter um aprimoramento, cuidar muito da forma de abordar, né? Fazer com que aquela pessoa se sinta segura e acolhida. São 3h41. A gente está conversando com a professora do Departamento de Ciências da Saúde da Unisc, a Maquele Ferreira Rodrigues. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas é um período que deve ser longo. Os cuidados com o pós, porque a gente sabe que, nesse momento, todo mundo está ajudando, tem muita gente ajudando, o que é muito bom. Mas, a partir do momento que a coisa começar a voltar para uma normalidade, as pessoas que estão ajudando vão diminuir, obviamente. E como lidar com isso, com essas pessoas? Qual é o cuidado que a gente vai ter que ter com essas pessoas que podem se sentir até desamparadas? Perfeito. Eu concordo. Eu acho que o nosso pós ele vai exigir ainda muito mais desses cuidados, né? E, em forma disso, na universidade, a gente vem pensando muito sobre como poder proporcionar a longo prazo, né? Nós temos, no curso de psicologia, né, os 2 últimos anos são para estágios obrigatórios, onde os alunos eles estão preparados e aptos para fazer esse processo de psicoterapia. Então, nós imaginamos, né, que isso também venha a ser uma forma de contribuir, né? A universidade hoje tem o CIS, né, que acaba ofertando, né, psicoterapia para a comunidade, e por ser muito próxima também a um dos bairros atingidos aqui, a gente entende que a população vai chegar até nós, né? E essa vai ser uma forma também de poder, além de contribuir, mas também proporcionar um cuidado mais de perto.
Mas, com certeza, né, nós temos diversas fases do desastre, né? A primeira delas é o choque inicial, onde nós temos aí uma solidariedade, isso tem sido muito benéfico de todas as partes. Nós temos depois um voltar para a realidade, que está acontecendo desde o final de semana, né, onde as pessoas começaram a voltar para suas casas para limpar, começaram a perceber o que ainda tem, o que não tem, o que vai precisar ser reconstruído. E nós temos um pós, que é começar do zero, né? Ou não ir mais para onde eu construí, trabalhei uma vida toda, né, para conquistar, e agora eu tenho que ir para um outro espaço. Então, isso leva tempo, e é o que a gente chama também do estresse pós-traumático, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Isso não quer dizer que todas as pessoas desenvolvam. Tá? Isso depende muito dos seus recursos psíquicos, que são muito individuais, experiências anteriores, da forma como a pessoa lidou, mas, sem dúvida, e aí eu ressalto que esse cuidado não é só com as pessoas que passaram por isso, mas também para os voluntários. Então, aí temos teorias, né, dados que nos mostram que os voluntários, os profissionais que trabalharam em linha de frente, também podem desenvolver, né, um adoecimento mental no pós. Cuidados com todo mundo. Cuidados com todo mundo. Professora, a gente poderia ficar uma tarde toda conversando aqui. Agradecemos muito a sua presença e as suas maravilhosas colocações aqui para a gente, que com certeza vai ajudar a gente também. Tá? Muito, muito obrigada. Eu só ia agradecer também, dizer que é muito importante e especial ter um espaço para falar sobre isso, né? Nós valorizamos, nós precisamos olhar também para a saúde mental de todos. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente sabe que tem um caminho longo, tem muito trabalho ainda pela frente.